Paiva, que é o treinador, segue conhecendo o elenco com a sua nova comissão técnica. Junto com o treinador, chegaram os auxiliares Miguel dos Santos e Ricardo Dionísio. E eles falaram com a minha outra casa, que é a Botafogo TV. Rodolfo. Percebi que o Botafogo houve uma grande mudança e a grande mudança permitiu ao Botafogo estar sempre a disputar títulos. É verdade que no passado houve momentos difíceis que tiveram caso e não conseguiram, e isso mudou. Porquê? Porque o Botafogo manteve-se lá a disputar esses títulos. Estamos bastante satisfeitos. Relativamente ao torcedor, podem contar com a nossa dedicação 24 horas, com um empenho de nossa parte e um profissionalismo de excelência, que foi para isso que nós viemos. Vamos fazer um game aqui? Vamos nessa. Escalar esse Botafogo do Renato Paiva. Você sabe mais do que eu, mas eu vou tentar te ajudar. Me parece que ele é muito ofensivo, Ele é. assim como o Arthur Jorge era. Sim. Tá? Ah, vai tomar 4 gols, mas vai marcar 6. Tá tudo bem, Tá gente. tudo certo. Eu quero ganhar, tá bom? Vamos lá. Aí a gente tem o John ali, supremo, absoluto. Indiscutível. Tem o Léo Link hoje, mais uma vez, um grande goleiro, porque na outra temporada tinha o Gatito Fernandes. Então, mais um grande goleiro ali, sentado no banco, que é o Léo Link, mas o John é soberano. John. Lateral direita. Esse eu acho que é o grande debate dentro da torcida do Botafogo, tá? É. O Matheus Ponte ou o Vitinho. Tem os torcedores que preferem muito o Vitinho e tem torcedores que preferem muito o Matheus. Características diferentes. Sim. Matheus jovem, corajoso, ofensivo, agudo, tá sempre beliscando, mas tem ainda uma dificuldade defensiva. Vitinho, muita qualidade defensiva, né? Mas na hora que sobe, às vezes, no terço final, fica com uma dúvida Peca. ali e peca. Quem que você escolheria? Eu acho que, até pensando com a cabeça do Renato Paiva, que o Vitinho, ele já tem uma experiência internacional na carreira. Então talvez ele tenha uma facilidade para assimilar o que o Renato Paiva quer melhor. Tanto é que o titular com o Arthur Jorge, quem era? Vitinho. O Vitinho. E fez uma excelente final de Libertadores, por exemplo, Melhor contra o Atlético partida Mineiro. dele com a camisa do Botafogo. Mas oscila bastante. Ele oscila, é fato. Isso também tem a ver com a adaptação. É um garoto jovem ainda. Eu iria de Vitinho. Eu também escolho o de Vitinho, Vitinho. apesar de gostar muito do Matheus. Eu adoro o lateral ofensivo. Mas se a gente já tá falando de um Renato que é um cara super ofensivo, ou seja, vai ter qualidades e vai ter disposições ofensivas muito positivas, eu acho interessante você ter uma Ele contenção compete maior. mais que o Matheus. Eu acho o Vitinho também. Vamos lá. Poupa tempo, né? Poupa tempo. Bastos Barbosa. Bastos Barbosa. O Bastos 100%. Apesar do Agora tem o Jair. E o David Ricardo. E o David Ricardo. São excelentes zagueiros Dois pés também. esquerdo, né? Sim, sim. O Jair, na verdade, ele é destro, mas ele tem muita facilidade com a Ele é canhota. ambidestro, né? Ele tem muita O facilidade. David é canhoto. Canhoto. Então seria ali mais um Do Barbosa. Do Barbosa, Sim. né? Mas eu também acho que a dupla aí, daqui a um mês a gente tem um Bastos provavelmente já pronto. E é um cara muito disciplinado fisicamente, então, e muito forte também, né? Uma memória muscular muito grande. Eu acredito que não vai ter muita dificuldade de recuperar sua forma física, o Bastos aí, Bastos e Barbosa. Lado esquerdo, Alex Telles. Também poupa tempo. Cabeça de área. Gregory e Marlon Freitas. É. Danilo, não. Não. Alain, não. Não. No meio do ano que tem problema. Que chegou o ele. Wendel. Aí vai ficar... a gente pensa lá, que Aí ainda vai não ficar chegou esse complicado. dia. Vamos lá, agora, Savarino, Santi Rodrigues. Santi Rodrigues, que ficaria ali no lugar do Almada. Exato. O Arthur no lugar ou o Natan. O Natan mais pela ponta direita ou pela ponta esquerda? Ponta esquerda. Pode jogar na direita, mas é mais ponta esquerda. Quem que você escolhe? O Arthur, que ficaria ali numa faixa Essa é difícil também, de campo, cara. ou o Natan, que acho que ia mudar muito a disposição ali. O Santi, ele como o Almadinha ali, ele joga pela esquerda, ele joga flutuando, talentoso, habilidoso. Eu acho que o Renato Paiva pode fazer um casamento aí, como foi feito, por exemplo, com o próprio Thiago Almada. O ponto Novas histórias. A gente pode ter um cara caindo mais pela esquerda, como o Natan. Só que tem um ponto, Fernanda. E aí a característica do treinador. Tem uma foto, inclusive, que a gente passou ontem aqui, que o Renato Paiva tá assim, ó. Ele tá fazendo isso aqui, esse movimento. E o que ele quer dizer com isso? Um por cada lado. Um em cada lado. E aí, lascou. Ele gosta dos caras assim, ó, espetados. Então, eu não duvido que ele vá bancar o Santi inicialmente. Bancar o Santi? Inicialmente. E deixar o Savarino jogando.
ou ele vai utilizar o Savarino de ponta, entendeu? Então ele colocaria o Savarino, o Natan e o Igor Jesus. E o Santi no meio. Entendeu? O Savarino já fez essa função diversas vezes na carreira. É inteligentíssimo e tem condições de fazer. Eu não tenho dúvida que ele vai utilizar 2 pontas aqui, ó, espetados na linha. Porque isso é uma coisa muito natural no futebol moderno, muitos técnicos usam isso, o Guardiola, que é do jogo posicional. E olha só, virou uma moda no Brasil, que se a gente for olhar, os times brasileiros, a maioria joga com os 2 pontas nos flancos bem posicionados ali, um caindo pelo lado direito, outro... Tanto que a gente vê o Júnior Santos, ele era um cara que caía pelo lado direito e quando ele tinha que fazer um falso 9 ou cair pela esquerda, ele não performava bem. Sim. E ele ganhou com o Arthur essa mobilidade, essa facilidade e com o tempo também de tentar experimentar. Ele ficava muito impedido porque era uma função, quando ele ficava de falso 9, que ele não tinha aquela experiência. E ele evoluiu e amadureceu demais na temporada de 24, o Júnior Santos, em relação a isso. Mas ele era um cara muito quadrado, ele ficava aberto pelo lado direito. Ele foi aperfeiçoando isso. Mas isso é muito característico hoje do Brasil. Os jogadores terem os seus lados, performarem daquele jeito e ter um cara como o Igor, como o Pedro, como o camisa 9, né, que fica mais fazendo a grande área e, obviamente, saindo, porque hoje a modernidade pede muito o centroavante também sair da sua casa para ajudar, principalmente, sobretudo, defensivamente. Então tem uma experiência bacana aí. O Savarino é super versátil, super inteligente. O Arthur era tão bom, Fernanda, mas tão bom. Ai, não fala não. Para sua tristeza, que muitas vezes quando o jogo do Botafogo ficava manjado desse jogo mais lateralizado, ele fazia o Luiz Henrique vir pro meio. Ele trazia o Luiz Henrique pro meio, por quê? Porque o grande jogador ele tem que estar tocando na bola. Não pode deixar o cara isolado. E quem faz muito isso é o Vinícius Júnior no Real Madrid, é o Rodrigo no Real Madrid. Eles, apesar de alargarem o campo aqui, quando o jogo tá difícil pelo canto, eles vêm pro meio e eles conseguem construir por dentro. Então o Renato Paiva tem material humano para fazer isso. Tem. E o Igor seria o camisa 9 aí, o 9. né? O 9 que se movimenta, o 9 Ninguém mexe no meu... Eu acho que... Eu acho que não tiraria ele, não. Não, nem eu. É o meu 99. Ele é 99.